A série A Construção dos Gêneros pretende apresentar as várias formas de debate da questão das identidades sociais em nossos dias. Junto com o debate das identidades, também definições rígidas de gênero e sexualidade são colocados em discussão. Será que é possível ainda pensarmos em uma masculinidade e uma feminilidade? Será que ainda é possível pensarmos em essências identitárias? Refletem e discutem essas questões nas suas especialidades as professoras Guacira Lopes Louro e Maria Luísa Heilborn e os professores Sérgio Carrara e Luiz Moita Lopes, curador da série. No programa de hoje, a professora Guacira Lopes Louro apresenta um mosaico de feminilidades presentes na pós-modernidade. Utilizando exemplos midiáticos, ela coloca em discussão de que forma as feminilidades são construídas e por quais caminhos elas poderão seguir daqui para frente. Da mesma forma que não existe a essência do que é ser uma mulher, não existe também a essência do que é ser um homem. Quer dizer, hoje em dia fala-se cada vez mais em feminilidades, né? E claro, mulheres e homens de classes sociais diferentes, de raças, sexualidades, idades diferentes, quer dizer, esses atravessamentos identitários os fazem ser diferentes. Quer dizer, uma pessoa pode ser compreendida como um amálgama, né, desses vários traços identitários que a compõem. E isso apresenta uma série de multiplicidades de modo de estar no mundo e exercer e ser mulher. Eu acho que hoje a gente pretender discutir alguma coisa no singular, pensando em alguma essência feminina ou de feminilidade, seria uma ingenuidade, né? Há muito que o movimento de mulheres e as teorizações ligadas a esse movimento já demonstraram que há muitas distinções, muitas fraturas, muitas diferenças, tanto no movimento quanto no pensamento feminista. Somos mulheres de muitos jeitos, de muitas formas, de diferentes raças, classes, orientações sexuais, religiões, culturas. Eu acho que a gente pode dizer até que nós somos mulheres de diferentes tempos, ainda que todas estejamos vivendo na mesma época. Essas distintas posições, elas vão supor e vão construir formas também distintas e diversas de enfrentamento das condições de vida, vão supor destinos e expectativas, possibilidades ou interdições diferentes, e há formas de enfrentar e há formas de submeter que são diversas, né? Então, tudo que eu vou tentar é fazer uma espécie assim de mosaico, e para isso eu pensei em trazer aqui algumas peças, algumas referências que eu chamaria de concretas para pensar as feminilidades na pós-modernidade. Mas antes de começar a falar dessas peças, desse mosaico, eu acho que valeria a pena dizer alguma coisinha do que eu estou entendendo, como é que eu estou querendo me referir à pós-modernidade. Bom, muita coisa pode estar sendo representada por essa expressão. Pós-modernidade ou pós-modernismo, que são expressões aparentadas, ainda que tenham especificidades. Elas vêm sendo usadas em diferentes campos, na arte, na arquitetura, na mídia, na filosofia, na cultura, enfim. Em alguns casos, para denominar ou para marcar uma época que viria depois da modernidade. Em outros casos, se utiliza a expressão para falar de uma tendência estética ou artística que promove uma ruptura com os modelos clássicos e com as formas modernas, ou pelo menos que se distingue dos modelos clássicos das formas modernas. Ainda na voz de alguns estudiosos, a gente usa essa expressão para sugerir um determinado modo de estar no mundo ou de dar sentido ao mundo. E, nesse sentido, a expressão pode estar referindo a um ethos ou a uma nova episteme. Enfim, em qualquer uma dessas acepções que eu me referi, é possível perceber dois movimentos. De um lado, fica clara a ideia de ruptura com o modernismo ou com a modernidade.
e de outro chama-se atenção para a continuidade. Eu acho que não dá para a gente esquecer que esse prefixo pós supõe aquilo que vem a seguir. Então, se eu falo, não pode existir uma pós-modernidade sem ter existido a modernidade. Mas, por outro lado, também parece lógico a gente supor que essa expressão pós-modernidade acena para um rompimento, para uma transformação. E uma série de desafios vão marcar esse movimento e essa situação. Tem uma estudiosa que eu gosto bastante, uma estudiosa canadense, chamada Linda Hutchison, que diz que um dos principais desafios dessa época foi o desafio à noção de centro, em todas as suas formas. E ela usa uma expressão que é a seguinte: se o centro não vai continuar, viva as margens. Ao falarmos em centro, nós teríamos que pensar aqui em todas aquelas formas de cultura e de sujeito que ocupam o lugar central, aquele lugar que serve de referência para os demais. E, sem dúvida, vocês estão vendo, e até pela lógica da fala que eu vou fazer aqui, que esse lugar, historicamente, foi ocupado pelo homem branco, heterossexual, ocidental, de classe média urbana. Essa figura e tudo que a ela está associado serviu historicamente de referência e se constituiu historicamente no centro, né? Então nós temos que pensar nessa figura como centro e no processo de pós-modernidade pensar também em todos aqueles movimentos empreendidos pelos grupos que estavam fora desse centro e que passam a contestar. Então são as mulheres, os negros, as chamadas minorias sexuais, minorias étnicas, os jovens, né? Então, o que parece bastante expressivo na pós-modernidade é justamente esse voltar-se em direção às margens e às fronteiras. Um certo afastamento da noção de centro e há algumas ideias, algumas noções que estão muito ligadas ao centro, que é, por exemplo, a ideia de origem, a ideia de unidade, a ideia de universalidade. Tudo que ocupa a posição central é considerado não problemático. E são os outros sujeitos e as suas práticas que são vistos como desviantes, que são vistos como aqueles que se afastam ou que, enfim, são derivações ou são desvios dessa posição central e que são vistos como não problemáticos, né? Tudo isso que eu estou dizendo não significa afirmar que nesses tempos pós-modernos o centro tenha deixado de ser atraente ou tenha deixado de ser importante. Ele continua lá, reconhecido, sedutor. Mas o que ocorreu em termos de pensamento, o que vem ocorrendo, é que está se acentuando o seu caráter de ficção. Quer dizer, se passa a reconhecer que a posição central é uma invenção. Não é uma posição naturalmente dada, mas sim uma posição historicamente construída como tal. Então, a noção de centro passa a ser desafiada e contestada na contemporaneidade por muitas frentes. O que eu gostaria que você falasse, então, as referências. Quais são as referências hoje? Qual seria a referência dominante? São várias referências. Como é que fica essa história que eu fiquei curiosa? A ideia, sem dúvida, desde o final dos anos 60 para cá, com essa série de movimentos sociais que aconteceram, e o ano de 68 é um ano expressivo para a gente pensar nisso, dos jovens, dos negros, das mulheres e tal, ela explodiu, ela provocou uma fragmentação nessa ideia assim, de que nós temos uma referência, né? Nós temos os vários grupos e movimentos reivindicam que a sua história, que as suas questões, que os seus valores sejam levados em consideração. Então, isso não quer dizer que não há referências. Eu acho que há, sim, e não quer dizer que não se tenha valores ou posicionamentos políticos. Mesmo quando a gente trabalha
acenando para essa ideia de multiplicidade e acenando para a ideia de uma certa relativização, eu acho que fica evidente qual é a tua perspectiva, qual é o lugar da onde que está falando. Agora, a outra parte da tua pergunta, que eu acho que é correta, assim, quais são as referências dominantes? Ainda são, sem dúvidas, referências ocidentais e masculinas e brancas. Inicialmente, eu vou me referir a um programa de televisão. Um programa de TV em que jovens homens e mulheres vão em busca de parceria amorosa, né? Eu me refiro a um programa da MTV chamado Fica Comigo. Esse programa apresenta e institui práticas de aproximação e de conquista de comportamentos e atitudes que são empreendidas por jovens que estão em busca de um par. Vocês sabem que a MTV é uma rede, é uma emissora que se espalha pelo mundo todo, né? E que assume como público-alvo a juventude. Na verdade, eu acho que a gente seria mais correto dizer que ela se dirige a um determinado tipo de juventude, né? Ela é uma emissora que tem algumas características globais mais ou menos marcantes, assim, e gerais pelo mundo todo, né? Tem uma linguagem própria, muito apoiada em música, em videoclipe e tal, mas ela também tem marcas locais. E o interessante é que esse programa Fica Comigo é um programa eminentemente brasileiro. Em cada edição tinha-se um protagonista, que podia ser um homem ou uma mulher, que era o querido ou a querida do dia, né? E que através de uma série de jogos e de situações ele escolhia, sem ver, um parceiro ou uma parceira dentro de 4 concorrentes, né? 4 interessados, como eles chamavam, a palavra é interessado. Esses interessados já tinham sido selecionados pela produção do programa numa multidão de gente que se inscrevia através do site numa etapa que antecedia o programa da televisão, né? Logo que o programa apareceu, alguns críticos disseram que comentaram que tudo parecia como se fosse um supermercado sexual, porque o programa seria assim uma espécie de amostra, um exemplo da sociedade de consumo que a gente vive, porque os jovens protagonistas, interessados, enfim, eles tinham que fazer uma espécie de marketing pessoal, eles eram incentivados a se vender quase como um produto, fazer um marketing pessoal para conquistar o coração do querido ou da querida do dia, né? Bom, por outro lado, havia pessoas que valorizavam o programa, exatamente dizendo que ali se colocava em evidência algumas das formas contemporâneas de aproximação e de relacionamento que vêm sendo ensaiadas e praticadas pelos jovens, né? E principalmente, muitos valorizavam o fato de que nesse programa se alternavam os papéis de garotos e garotas. Em algumas edições, as meninas, as jovens, eram as pretendentes ao querido. Então, elas é que tinham que fazer a cantada, elas que tinham que, enfim, fazer o processo de sedução. Em outros programas, ao contrário, elas eram cortejadas, elas que recebiam a paquera, enfim. Então, para alguns comentaristas, isso sugeria que o programa evidenciava algumas transformações significativas que estariam acontecendo nas tradicionais hierarquias de gênero. Ao mesmo tempo em que se evidencia a provisoriedade, um certo imediatismo nas relações ensaiadas ou sugeridas pelos participantes, também há um apelo constante àquelas fórmulas mais tradicionais de conquista. Aliás, até os blocos do programa têm um apelo a isso, né? E mais do que isso, se expressava várias vezes, os participantes expressavam um anseio pelo amor duradouro. Às vezes dizendo claramente, quer dizer, a busca da outra metade que vai completar o indivíduo, né? Eu acho que é possível dizer que ali há um tipo de feminilidade, há uma certa feminilidade que estava sendo mostrada ali na tela. Quer dizer, as jovens que ali se apresentam e que figuram como personagens desse romance televisivo, elas são, ou pretendem ser todas, bonitas, malhadas, decididas, dispostas a expor publicamente os seus desejos e as suas preferências no terreno amoroso sexual. Quer elas ficassem no lugar da querida, quer elas estivessem no lugar de pretendente, elas tinham que ser ou parecer, né, descoladas, ágeis nas respostas, pouco ou nada tímidas.